Então, tia, bom dia. A gente é de ADM3, meu nome é Gabriel Marcos e junto à minha amigucha Emily Souza, a gente fez um podcast com o tema de Guerra dos Canudos. E é isso, simbora. A Guerra de Canudos foi um conflito iniciado em 1893 e que se estendeu por 4 anos, até 1897. Liderado pelo religioso Antônio Conselheiro, o conflito envolveu os moradores da cidade de Canudos, Bahia, e o exército brasileiro, ocasionando em mais de 25 mil mortes. Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, era um líder religioso da Igreja Católica, que por sua devoção, abandonou sua família e foi de povoado em povoado no sertão para pregar uma vida de santidade, auxiliando igrejas e dando conselhos, origem de seu apelido. No ano de 1889 foi proclamada a República no Brasil, havendo uma separação entre Igreja e Estado. Uma das crenças de Antônio era de que o Estado deveria obrigatoriamente estar junto à Igreja, e caso contrário, isso seria uma obra do anticristo para dividir as pessoas. Além disso, ele não concordava com a arrecadação de impostos pela República e acreditava que o dízimo era a forma correta de contribuição. A partir daí, Conselheiro se revoltou e começou um movimento onde queimava os panfletos do governo e fazia discursos contra a República, dizendo que esta era o próprio anticristo. Assim, Antônio e seus seguidores foram considerados fanáticos religiosos e monarquistas, sendo uma ameaça para a República. A cidade de Canudos foi fundada no ano de 1893 por Antônio e seus seguidores durante o período posterior à proclamação da República. Diante da extrema miséria, milhares de sertanejos começaram a migrar para os arredores da fazenda de Canudos. As famílias que se mudavam para o local, na maioria das vezes, estavam fugindo da exploração dos latifundiários e também da seca, que atingia seus lugares de origem. Assim, no mesmo ano, mais de 10 mil pessoas já estavam abrigadas no local, ocorrendo um crescimento exponencial da comunidade. Sendo uma cidade autossustentável, com roças e rebanhos coletivos, a população de Canudos sobrevivia de forma independente, através das plantações e dos rebanhos de cabra, vendendo inclusive couro dessas para os Estados Unidos. Além disso, Antônio se recusou a pagar os impostos cobrados pelo município, alimentando ainda mais a opinião pública de que ele e seus fiéis eram fanáticos. A conhecida guerra iniciou-se após Conselheiro realizar a compra de madeiras com um comerciante de Juazeiro para a construção da igreja. O comerciante não entregou a encomenda que já estava paga, gerando muita insatisfação por parte de Antônio, surgindo boatos de que a população de Canudos iria buscar as madeiras à força. Com receio desses boatos, o prefeito da cidade pediu apoio ao governo central, enviando em torno de 150 homens comandados pelo tenente Pires Ferreira para combater o possível ataque dos fanáticos. Os soldados invadiram Canudos, mas foram surpreendidos na madrugada por um grupo conselheirista, que, cantando músicas religiosas e orando, em forma de procissão, mataram 10 homens e deixaram 16 feridos. Para a capital, Rio de Janeiro, as atitudes de Antônio e seus milhares de seguidores eram um afronte à República, propondo uma segunda expedição. Já em novembro de 1896, o Major Febrônio de Brito foi convocado para invadir Canudos com em torno de 600 homens e canhões alemães. Após 2 meses, chegaram na cidade com fome e exaustos. Foram rapidamente atacados pelo grupo conselheirista, levando a óbito mais de 100 soldados e deixando muitos feridos. O major fugiu do local às pressas, ainda sob ataque dos moradores. Após mais uma derrota, a elite local e os políticos ficaram apreensivos e Canudos era vista como uma ameaça para a República. Assim, em 1897, o coronel Moreira César partiu com 1.200 soldados e 6 canhões para a cidade de Canudos. As tropas do coronel chegaram nas proximidades de Canudos em março e nos primeiros ataques dezenas de homens foram mortos, deixando Moreira César enfurecido e ordenando uma investida completa na cidade. Enquanto isso, os moradores de Canudos se escondiam e armavam emboscadas para as tropas, matando muitos dos soldados, incluindo o coronel que foi morto com um tiro na barriga. Após a notícia de mais uma vitória dos conselheiristas, houve muito pânico na capital. Em maio de 1897, ocorreu uma reunião entre oficiais do exército organizada pelo ministro da Guerra, com o objetivo de destruir Canudos, seus habitantes e Antônio Conselheiro. O general Arthur Oscar, comandando a operação, convocou 5.000 homens, 700 toneladas de munição, vários canhões e dentre eles um de 3 metros de altura, chamado A Matadeira. No mês de junho, o general tentou várias vezes controlar Canudos, entretanto foi derrotado em todas as tentativas, perdendo mais de 1.000 soldados, sendo necessário pedir reforços para o governo, recebendo apoio de mais de 3.000 homens que chegaram na cidade em agosto de 1897.
Após muitos ataques dos conselheiristas, derrotando as investidas de Arthur Oscar, o general permite o uso do canhão à matadeira, que destrói lentamente a cidade de Canudos, inicialmente pela igreja local. Um mês após o uso do disparo do canhão, o lugarejo foi completamente devastado e milhares de moradores foram mortos. Antônio Conselheiro morreu em setembro de 1897. Atualmente, a causa de sua morte ainda é um mistério, mas grande parte dos historiadores acreditam que seja por problemas intestinais. 2 semanas após o acontecido, ainda abalados e sofrendo com as investidas do general, cerca de 200 seguidores conselheiristas levantam uma bandeira branca e pedem rendição. Mesmo após o pedido, o governo toma a cidade e mata todos os apoiadores que ainda restaram. No fim, cerca de 25 mil habitantes da cidade de Canudos foram mortos e o corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado e teve sua cabeça decapitada.